Olá, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É com muita alegria que damos início a mais um encontro, para refletir sobre a doutrina espírita. Hoje teremos o nosso amigo Carlos Gomes, que vai trazer o tema O Além-Túmulo, segundo Leon Denis. Denis esse, que foi um trabalhador muito importante na divulgação da doutrina espírita, e que traz questionamentos e reflexões que vão nos acrescentar muito. Então eu vou fazer a leitura inicial e logo após a gente faz a prece para podermos compartilhar, desse momento com Carlos e com Leon Denis. Do livro Tem de Bom Ânimo, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Carlos Bacelli, ditado por espíritos diversos. A leitura de hoje foi ditada pelo espírito de Emmanuel e se chama Misericórdia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Compadece-te dos infelizes. Não lhes conheces os problemas desde o princípio. Compadece-te dos afortunados. Desconheces que provações terão eles pela frente. Compadece-te dos maus. Eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. E em todos os problemas do caminho que a providência divina te deu a percorrer, usa misericórdia e acertarás. Uma boa lição para a gente começar, Quando a gente pensa que o outro também tem uma história, ao invés de julgar, a gente consegue, ser misericordioso e já começa, vamos dizer assim, com o pé direito, A gente já começa seguindo um caminho menos doloroso. Bom, vamos então fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar início aos trabalhos, tá? Então, vou convidar quem se sentir à vontade de fechar os seus olhos, para que nós possamos nos conectar com esse momento. Momento único e especial, onde nós dedicamos parte do nosso dia a estudar as questões espirituais, o Evangelho de Jesus, a mensagem da doutrina espírita. Conhecimentos que não só vêm nos ajudar a passar pela vida, mas também nos consolam o coração e nos mostram o verdadeiro caminho de amor e bondade. Pedimos aos espíritos amigos da nossa casa de fraternidade e amor que possam amparar o nosso palestrante e que possam estar com cada um que escuta essa palestra. Que Jesus, nosso mestre querido, também esteja conosco. Que assim seja. Tenham todos um ótimo estudo. Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para realizarmos as nossas reflexões acerca do Espiritismo, do Evangelho, da vida e também da morte. Nós estamos vivendo uma situação que nos últimos 100 anos tem sido a mais difícil. Muitos de nós, dessa geração, não imaginaríamos que estaríamos nessa existência, vivenciando no mundo inteiro uma quantidade tão grande de despedidas, de pessoas que estão finalizando o seu ciclo de vida nessa pandemia. Então, eu trouxe aqui para contribuir com muita gente que está pensando em morte, está se despedindo dos seus familiares, falar sobre esse livro de Leon Denis, Depois da Morte. Eu já falei sobre ele no primeiro capítulo, quando ele fala sobre o que as religiões têm a dizer sobre a morte. E hoje eu escolhi o quarto capítulo, a parte quarta, que ele fala do além-túmulo, que é o que muita gente se pergunta, O que acontece
com esses que estão indo embora, né? Muitas pessoas estão questionando sobre a morte. Então, que possamos contribuir com essa discussão, usando aqui como base Leon Denis, o continuador das obras de Allan Kardec, que escreveu vários livros e que eu sugiro a sua leitura. Primeiro, que ele chama o homem como um ser psíquico, né? Então, nós temos que pensar: eu sou o que eu penso e o que eu sinto. Só isso é que é o ser humano. Todo o resto é embalagem, é adorno, né? É algo que eu utilizo, é uma ferramenta. Então, muitas religiões, e nós aprendemos isso, né, ainda nessa existência, que nós somos formados de corpo e alma. O Espiritismo vem quebrar esse paradigma, mostrando que não. E quem mostra não é Kardec, são os espíritos que ditaram às jovens médiuns, onde Kardec fez a pesquisa, e agora Leon Denis vem confirmar, né, o que já foi estudado por Allan Kardec. Então, o ser humano é formado por esse corpo que nós conhecemos, né, que é como uma veste que nós usamos e que vai chegar um momento em que teremos que abandonar. Além desse corpo que nós conhecemos, existe a alma. Ele chama a alma de um centro da inteligência, né? É o foco da consciência, ou seja, é a personalidade. O que eu sou é o espírito, o que pensa é o espírito, a personalidade é o espírito, não é? Só que esse espírito, nós podemos pensar que ele não é uma chama, não é uma centelha, né? Essa alma que ele está dizendo. Essa alma tem uma embalagem, tem um invólucro, um revestimento, que Kardec chamou de perispírito. Peri, em volta do espírito, ou da alma, dessa chama, dessa centelha divina. Ela é permanente e é invisível aos nossos 5 sentidos, né? Não é perceptível pelos 5 sentidos, nem visível pela nossa vista material. Então, quando nós temos essa alma, centelha divina, que não tem forma, envolvida pelo perispírito que tem uma forma, nós chamamos, o Denis está chamando de espírito. Então, espírito é a alma revestida por um corpo de luz, o corpo do espírito, o corpo espiritual, né, que Paulo de Tarso já falava a respeito dele também, né, que nós vamos ter na espiritualidade quando sairmos da carne, por isso nós usamos o termo desencarnar, sair da carne para entrar no mundo espiritual. Então, o homem é dual no lado espiritual e é trino do lado de cá, onde nós somos formados de 3 partes. O espírito que pensa e sente, esse corpo de carne que nós conhecemos, e entre os dois, né, fazendo uma intermediação, o perispírito, que ele está dentro e fora, como se fosse uma nuvem fluídica, né, ou vaporosa, que nos envolve e nós não percebemos. E Denis vai dizer que quando nós nascemos, nós entramos para um combate da existência, né? Uma luta, né, que é necessária para o nosso adiantamento. Que luta é essa? É a luta contra os nossos próprios inimigos que são internos, não é? Então, nós trazemos para essa existência situações, sentimentos, pensamentos que precisamos aprender, né, a superar. São conflitos de todos nós. Não por acaso, Paulo de Tarso, na sua carta a Timóteo, né, o seu filho do coração, ele disse nos últimos momentos: combati o bom combate. Né? Que bom combate! Ele combateu os demônios, os monstros, os inimigos dentro dele. Por isso ele diz: venci a carreira, fui até o final e guardei a fé, não desisti. Olha que exemplo que Paulo de Tarso, o São Paulo, né, está nos dando no finalzinho da sua vida, que é para todos nós, que quando, né, diz Denis, essa
a armadura não é mais necessária, nós vamos devolvê-la à terra, né? Então, o corpo para Denis é uma armadura que o guerreiro vai vestir por toda a batalha que é a vida. Quando a luta acaba, ele tira a armadura e vai para receber os louros da vitória sobre si mesmo. E todos nós saímos vitoriosos dessa vida porque alguma coisa conseguimos combater, diminuindo um pouco o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência e tantas coisas que fazem mal, o ciúme, a inveja, né? Tudo isso são os demônios ou os adversários que precisamos combater em nós. Não é? Então, a única forma ruim, né, de sair dessa batalha é na deserção. Né? Todo desertor de uma guerra, quando ele volta, ele sofre as suas penalidades, as suas punições. E também o suicida seria esse desertor, que aí sim ele teria que ajustar contas porque saiu da batalha antes da hora. Então, assim, Denis começa a falar conosco sobre a questão do que eu sou, né? Guardando essas três partes do ser humano, que, quando entra na espiritualidade, vão somente duas partes: o espírito que pensa e sente e o corpo que é igualzinho a esse, só que de uma matéria rarefeita, quintessenciada, que só os médiuns conseguem perceber. Um outro item que Denis vai falar é sobre a hora final. Muita gente pergunta: morrer dói? O que acontece naquele momento, né? Que o espírito sai do corpo. E são os próprios espíritos que vêm explicar como que isso acontece. Porque, embora a gente ouça falar, né, ninguém voltou para contar, isso para o espiritismo não procede, porque desde as pesquisas de Kardec, todos os livros que Chico Xavier, o maior médium conhecido, escreveu, foi ditado pelos mortos, que voltaram para contar por amor, para que a gente possa mudar a forma de ser para não ter que sofrer do outro lado. Esse é o objetivo de todos os mortos que voltaram para contar o que eles encontraram. Como nós temos aí um espírito famoso chamado André Luiz, que na série de 13 livros, ele contou o que ele enxergou, o que existe do outro lado, para que a gente vá se preparando, né? Então, no momento da morte, o que vai acontecer? Esse desprendimento da prisão material que é o nosso corpo, né? Então, aqui nós temos um balão a gás que quer subir, o corpo não deixa, está amarrado como se estivesse amarrado num poste. E quando corta, né, a linha desse balão, ele é livre para subir. Então, essa libertação da prisão material é o que acontece no momento da morte. E o que se sente, né? Geralmente, o que os espíritos dizem, que a sensação antes e depois do processo, né, da chamada morte, as sensações são infinitamente variadas. Então, veja, né, como nós temos aí quase 8 bilhões, né, de almas viventes encarnadas na Terra atualmente, e cada um tem uma forma de sentir a vida, cada uma também vai ter uma forma de sentir a morte. Então, esse momento é muito peculiar, é muito de cada um. Então, o Denis continua dizendo: depende do caráter, depende dos méritos, depende da elevação moral do espírito que abandona a Terra. Porque nós sabemos que existe a evolução intelectual, né, que é toda essa ciência que cresceu nesses últimos 100, 150 anos, onde nós temos toda essa tecnologia, até mesmo para estarmos conversando aqui de longe e de perto, né, nesse paradoxo que agora nós podemos, né, estar aqui juntos e separados ao mesmo tempo, graças à tecnologia. Então, o mundo atingiu um alto nível de evolução
intelectual, mas junto a essa asa, como diz Emmanuel, da intelectualidade, da racionalidade, precisa elevar também a alma, a asa da moralidade. É isso que eleva o espírito, né? Essa separação é lenta e o desprendimento é gradual, porque são laços que são desatados. O espírito não é arrancado do corpo, não. É desatado, laço de laço por laço, porque esse perispírito que envolve a alma, ele liga-se ao corpo material por fios, né? Como na Bíblia fala dos fios de prata. Então, esses fios vão ligando, né, a alma ao corpo e aos poucos vão sendo desatados, não é? Então, muitas vezes, antes mesmo da chamada morte, já começa ali alguns fios serem desatados. Por isso que muitas vezes você vai visitar ou está com alguém no hospital, a pessoa tem aquele desfalecimento, ela está conversando, parece que ela desmaia ou ela adormece, depois volta. Então, ali já é um processo de desligamento que pode levar alguns dias, né? Ela já começa todo esse processo gradual, né? E aí o último laço é desatado, aí ela está realmente livre do corpo. Por isso, e muitas vezes, esse último laço ele é desatado durante o velório. Ali no velório, o espírito ainda não saiu totalmente do corpo. Daí a nossa educação no velório, silêncio e prece. É preciso fazer uma prece no velório, né, em voz alta, para ajudar os espíritos a acabarem o processo, né, de desprender aquele espírito daquele corpo. E quem vem fazer esse desprendimento são as almas daqueles que nos antecederam. É um pai, é uma mãe, é uma avó, aqueles que nos amam, né? Então, precisamos mudar essa cara da morte que foi colocado, né, pelas religiões antigas na nossa mente, que morte é castigo, que é coitadinho, né? A pessoa morre, fala, coitado. Por que coitado? Muitas vezes, né, nós estamos saindo de uma prisão. Quando alguém cumpre pena 30 anos e sai, você fala, coitado, saiu da cadeia. Não, você vai recebê-lo com braços abertos e vai auxiliá-lo a retomar a sua vida fora da prisão. É o que os nossos antecedentes fazem, né? Aqueles que nos antecederam à morte estão lá e continuam nos amando e continuam vivos. Eles vêm com o seu perispírito, com a forma que tinham, tanto é que é não raro as pessoas que estão desencarnando vêm, né? Estou vendo a minha avó, estou vendo o meu tio, pessoas que já desencarnaram há muito tempo, e as pessoas falam que estão alucinando. Não, eles estão chegando para poder abraçá-los, para recebê-los, como no momento do nascimento, né? Quando vai nascer alguém, a família toda quer ir lá, quer tirar foto, quer olhar no berçário, né? Não é aquela festa da chegada aqui, nessa encarnação. Do outro lado, é o nascimento para o outro lado, né? Então, aqueles que estão lá, que nos amam, que têm saudades de nós, vêm nos receber. Isso é comprovado pelos espíritos. Precisamos acreditar nisso para a gente poder ficar mais tranquilo em relação àqueles que estão partindo. O que eles falam também? Que para uns é como um sono agradável. Então você dorme, aquele sono pesado e vai despertando, né? Despertou do outro lado, né? Mas quem são esses que vão ter um sono agradável e acordar tranquilamente do outro lado? Aqueles que já estavam se desligando das coisas desse mundo, já aspiravam os bens espirituais, que tinham certeza que já tinham cumprido com os seus deveres na Terra e já estavam prontos. Porque todos nós, não é uma questão de opção, vamos desencarnar. E todos nós, muitos de nós falamos, é uma viagem, vamos fazer a viagem. Mas quantos de nós nos preparamos para essa viagem? Né? Qualquer viagem que a gente vai fazer, a gente tem que arrumar uma mala, né? Para levar, como é que está a nossa mala que nós estamos arrumando para atravessarmos a fronteira e irmos para o lado espiritual. E o que vamos colocar nessa mala? Os valores que vamos usar lá. Não é a roupa de marca, não é o carro do último tipo, não é nada material, não é todo o nosso ouro,
né? As nossas joias, as joias que precisamos colocar nessa mala são os valores espirituais, né? O quanto de amor que eu doei, que eu vou colocar nessa mala. E isso só eu e Deus sabemos, né? Ninguém sabe como é que está a mala de cada um de nós, porque cada vez que eu me dou para o outro, na minha caixinha, na minha mala, tem ali como se fosse uma veste, né? Eu coloquei ali alguma coisa para levar, né? Então, é nesse sentido que nós vamos ter um despertar mais tranquilo. Então, o que é que faz isso? Desprendimento. Nós podemos ter tudo, né? Mas saber que na hora que eu precisar ir, não ter saudade da minha casa, né, do meu carro, do meu trabalho, do meu título de doutor, do meu nome famoso. Isso tudo não vai importar do outro lado, não é? Agora, para aqueles que têm esses laços fortes, vai ser penosa a impressão da alma, por quê? A vida inteira a matéria foi o meu bem mais importante. E chegar do outro lado não vai nada. Então, essa agonia, né, das pessoas que estão presas aos bens terrenos, aos gozos materiais, é que vai ser o sofrimento a partir do despertar, até de sair do próprio corpo. Não, eu me recuso a ir, né? Então, tem uns que voltam para o corpo e querem ressuscitar ali, mas não tem jeito, não é? Então, tanto num caso ou no outro, sempre no despertar tem um momento de perturbação, que pode ser mais rápido para aqueles mais desprendidos e durar muito tempo para aqueles que estão escravos, presos da matéria. E que seria esse estágio de perturbação? Vamos fazer aqui uma analogia. Às vezes a gente tira aquele cochilinho depois do almoço, né? Dorme, e quando acorda, pode às vezes acordar assustado, fala, nossa, eu tenho que tomar café, eu tenho que trabalhar. Não, você não está acordando de manhã, você está acordando depois do almoço, calma, né? Então, até você lembrar de onde você está, qual é o horário, você fica meio perturbado. É essa perturbação, né? Você vai acordando, mas peraí, onde que eu estou? O que aconteceu? Aonde, né? Então, é essa perturbação é que, geralmente, o Espiritismo recebe o nome de umbral, né? E umbral é aquela entrada, né, da porta, da soleira da porta. Então, todos nós ficamos... Seria uma interface entre o lado material e o lado espiritual. Então, o espírito fica como que parado ali, ó. Quanto mais materialista, mais medo de atravessar a porta, né? Porque não se preparou. Você quer voltar, né? Você fica brigando para voltar, não tem mais jeito de voltar, né? Tem medo de ir para frente e vai ficando ali, naquela situação de perturbação. Esse é o umbral. Agora, aqueles que têm fé, que acreditam e se entregam, né? Esse passa tranquilamente pelo umbral e vai começar uma vida nova, né? Então, o umbral, né, muita gente confunde umbral com purgatório, com inferno, não tem nada disso. É um momento do espírito mental, né, que tem a ver com as suas crenças, com os seus medos, né, com o que ele espera encontrar. Né? Então, aquele espírito mais purificado, muitas vezes foi purificado pela dor, pelo sofrimento, que são duas situações que são as melhores situações da vida e que a gente quer que retire da nossa vida. Porque é trocar o conceito de sofrimento para aprendizado. Toda essa pandemia, que é um sofrimento planetário, o que estamos aprendendo com ela? Porque não é castigo de Deus, né? Mas há uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, dor e sofrimento é para se aprender alguma coisa. Então, quem passou por isso vai se afastando, né? Pouco a pouco, né? Desses amargores e ilusões ficaram para trás e vai caminhando. Pode até ficar suspenso, aquela sensação que está acima da matéria, né? Para ver um mundo novo. Então, para esses, né? E muitas vezes a pessoa que ficou um tempo enferma, ou no hospital, ou em casa, em alguma moléstia,
ele já teve uma preparação para poder chegar do outro lado. Isso aí a gente tem uma visão equivocada quando fala assim, nossa, minha mãe está sofrendo, vamos rezar para Deus levar, né, para parar o sofrimento. Não, porque ali, né, não é que a gente queira que a pessoa sofra, mas a gente está tendo uma visão limitada do corpo, porque o que sofre é o corpo, mas o espírito está tendo uma oportunidade no finalzinho da vida para se depurar, né? Porque o espírito, quando está ali frágil, ele aceita a leitura de um evangelho, ele aceita uma oração, e às vezes uma vida inteira, quando estava tudo bem, não aceitava nada, não tinha nem religião. Então, essa fragilidade, essa dor, esse sofrimento, vai abrindo as portas, né, para uma visão mais espiritualizada daquele ser imortal que está ali. Né? Então, a família, o que é preciso? Vamos fazer oração, sim, mas não para tirar, não para ficar, nem para levar, mas que seja feita, né, o melhor para aquele paciente, que ele tenha forças para passar pelo que ele precisa passar, porque ninguém passa por dor e sofrimento por acaso. Há um propósito em toda dor, em todo sofrimento, geralmente é um resgate de alguma existência passada ou dessa mesma, não é? Então, que a gente aprenda a pedir, né? E auxiliar, lendo o evangelho para a pessoa, conversando com ela, dando o carinho que a gente puder dar, porque ela está se despedindo, e às vezes pode levar anos, né? Mas é todo um processo necessário, né? Então, ajuda a despertar aos poucos. Às vezes a pessoa é muito materialista, então vai desprendendo aos poucos. E os espíritos contam também, segundo o Leon Denis, que ao chegar, né, depois de passar esse umbral, ele vai perceber uma luz, né, uma luz que não é a luz que vem de cima, é uma luz de si mesmo, né, do seu espírito, que pouco a pouco vai penetrando, vai inundando o ser nesse corpo de luz. Né? Que lá, como a gente não tem essa armadura, porque nós somos luz, Jesus falou, vós sois a luz do mundo, só que a gente tem essa armadura aqui, que é o corpo. Né? Então, à medida que sai o corpo, essa luz aparece. Agora, qual será a intensidade da luz de cada um? Naquilo que eu falei, quanto mais a gente se doa para o outro, mais vai aumentando a intensidade da luz. Né? Então, por isso que a gente fala espírito de luz, né? Porque ele se doa o tempo inteiro, então ele se transforma num sol. Né? Então, cada um de nós é luz, né? E precisa melhorar. Então, a gente vai enxergar do outro lado pela nossa luz. Porque quem não tem luz própria, né? Porque não fez nada para ninguém, vai ficar no escuro. Né? Então, vai precisar vir um amigo para acender para ele, ou ele vai gostar daquele escuro, né? E fica ali tateando nas sombras, não sabe para onde ir. Né? Então, ao cessar essa perturbação, vai despertar também, diz Denis, novas faculdades, né? Que nesse corpo, né? Estavam ali latentes. Então, nós vamos ampliar a visão, a audição, né? Fica tudo resplandecendo na frente de uma forma diferente. Então, Denis vai nos apresentar uma outra visão da morte que é bonita, a morte natural, não a morte provocada, essa é feia. Né? A morte no momento certo, e o momento certo é a idade que precisamos ir, pode ser com 20 anos, pode ser com 15 anos, pode ser com 30, pode ser com 90. Né? Então, não é o tempo da terra, é o tempo do espírito. Então, naquele momento, se é uma morte natural, aceitar sem revoltar e começar, que é o que a gente pode fazer para a pessoa a partir de então, prece. Né? Então, esse estado das almas depois da morte vai seguir uma lei, a lei natural. Né? Então, Deus ele criou as leis como criou a lei da gravidade. E essa lei é inderrogável, né? Ninguém altera, por exemplo, a lei da gravidade, tudo converge para o centro da Terra. E Deus não precisa ficar ali controlando o que está caindo no chão, não. A lei, por si mesmo, né, vai movimentar a natureza. Ele cria as leis e, a partir das leis,
tudo funciona. Né? Igual, por exemplo, você tem um estabelecimento, você tem as normas, como funcionar aquele estabelecimento. Mas você não precisa ir em cada departamento para ficar vendo se as leis, né, estão sendo obedecidas. Todos que trabalham naquela instituição sabem das leis que precisam ser obedecidas. E se não for, vai aparecer, de alguma forma. Né? Então já começa aí uma nova visão. Agora, o espírito impuro, e aí eu estou falando de todos nós, porque nenhum de nós, a não ser os missionários, vai sair dessa existência puro, totalmente depurado. Então nós ainda vamos ter fluidos densos, materiais no perispírito, e isso vai fazer com que a gente fique aqui, numa atmosfera mais baixa, mais densa, né? E com isso vamos ficar ainda nesse ambiente mais próximo da Terra do que aqueles que vão conseguir já, né, por serem com um perispírito mais sutil, podem ir de um lado a outro, né, do próprio universo ou de outros planetas, só com o pensamento, na velocidade do pensamento. Né? Mas isso é mais para frente. Denis vai nos falar também sobre o julgamento. Desde a época dos gregos, né, eles falavam que tinha um julgamento para atravessar com o Caronte, aquela barca. Então, muitas vezes a gente tem medo da morte porque tem medo do julgamento. Né? Quem é que vai julgar? E Denis vai nos dizer que é em si mesmo, na própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ou seu castigo. Cada um de nós, espírito, é o seu próprio juiz. Então, quando penetrar essa luz, né, que eu falei, ela vai mostrando também, né, vai deixando a descoberto todo o quadro da nossa vida, dos nossos atos, vontades e desejos. Então, a gente se sente nu do outro lado, porque é revelado quem nós realmente somos. Então, esse momento, muitas vezes, ele é cheio de angústia, de desilusão, porque a nossa vida vai ser passada ali, toda, com as nossas fraquezas, nossas misérias, desde a infância até o túmulo. Né? Vai passar o filme da nossa vida. Tá? Aí eu te pergunto, você está preparado para assistir o filme da sua vida? Que nota você daria para esse filme? Né? Agora, por mais dolorosa que seja, esse exame é necessário, né? Porque a partir das faltas que nós vamos ver, onde nós falhamos, é que vai partir daí um projeto para uma solução. Né? E essa solução é o quê? Uma nova chance. É voltar e naqueles pontos que nós falhamos, tentar acertar. Né? Então é diferente das religiões antigas que falavam de inferno. Você errou, você pecou, você vai queimar no fogo do inferno, né, eternamente. Tem gente que ainda acredita nisso. Mas eu te pergunto pela lógica, né? Pelos erros que você sabe que tem, pelos erros que eu sei que eu tenho. Né? Tem duas opções por essas faltas, esses pecados. Ou ir para o inferno, que vai queimar eternamente um corpo que nem existe, é por isso que eu não entendo que queimar é esse, ou voltar aqui num novo corpo para uma nova trajetória para tentar acertar. O que você escolheria pela lógica, não pela religião que fica colocando coisas na nossa cabeça. Pela lógica, o que você decidiria nesse momento? Pensa aí um pouquinho. Né? E uma outra coisa, falando em relação à lei, que tudo vai obedecer o princípio da afinidade. Né? No Espiritismo, nós não falamos que os opostos se atraem, são os afins que se atraem. Né? Todos nós que estamos aqui conversando sobre esse assunto, estamos aqui porque gostamos do Espiritismo, ou somos espíritas, ou somos simpatizantes. Então, é essa simpatia já quer dizer
a conversão, né? A gente se converge com aquilo que nos é afim. Então, a gente vai formando os grupos, as famílias, nessa encarnação. Temos o grupo de trabalho, o grupo do time, do futebol, o grupo da religião, o grupo familiar, de pessoas que pensam, né, mais ou menos da mesma forma, por isso que vão formar grupos. Do outro lado, não é diferente. Né? Então, dependendo do que pensamos e sentimos a vida, nós vamos fazer parte desse grupo. Né? Então, no jogo natural das forças espirituais, e segundo o emprego que delas faz, a alma é livre e responsável. Tá? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, para onde que eu vou quando eu morrer? Aí você tem que perguntar para ela, como é que você pensa e sente a vida? Porque a vida vai continuar. Então, se a vida é ruim, nada presta, tudo, tudo é negativo e pessimista, eu vou para o lugar dos pessimistas. Tudo está ruim, né? Eu não gosto né, de ver nada bonito, né? O olhar está feio, aí eu vou para o lugar feio. Né? Mas o que é a vida para você é o que vai ser a morte, a continuidade. Né? Então é preciso gostar da vida para enfrentar o que se chama de morte, que na verdade o Espiritismo matou a morte. Né? A morte não existe. Existe uma vida só em dois planos: o plano material, o plano espiritual. Volto para o material, volto para o espiritual. E vamos, né? Um processo assim, né? Circular, né? De espiral. E aos poucos vamos evoluindo. Volta, tenta, né? Melhorar 1 milímetro até chegar na perfeição. Né? Então, uma outra coisa que os espíritos dizem: pensamento tem forma. Né? Já parou para pensar nisso? Pensamento tem forma. Nós chamamos de forma-pensamento. E essa forma é criada pela vontade e fotografada em nós, no perispírito, e é gravado. Então, assim como eu estou gravando, né, essas reflexões, né, e elas vão ficar no nosso canal, quem quiser assistir é só dar um clique e vai assistir essas reflexões. Aqui também tem várias, né, várias pastinhas que, ao dar um clique, vai passar ali um momento da nossa vida. Por uma analogia, né, quando a gente vai naquelas lojas, né, de eletrodomésticos, e tem no início lá várias televisões, né, para serem vendidas, e cada uma ligada num canal, aqui também no perispírito vai ser assim. Né, vários monitores, né, cada um com uma fase da vida. Como é que eu era aos 7 anos? Clica ali, vai aparecer o filme da minha vida aos 7 anos, o filme aos 15 anos, aos 21. Está tudo aqui. O que eu penso, o que eu sinto e, mais ainda, o que eu faço. Não tem como esconder. Então, isso que a gente chama de perispírito é um gravador, né, uma filmadora, e que vai refletir todos os fatos da nossa existência. Né? Mas nessa armadura está fechado, como se fosse um registro fechado. Do outro lado, ele se abre. Não é? E aí é a hora que nós vamos entender o que realmente nós somos sem máscara, sem o teatro social. Né? E aí fica visível o nosso céu, se nós soubermos, né, conviver bem com isso, ou o nosso inferno, se nos revoltarmos com isso, querendo culpar alguém. Às vezes o nosso inferno é esse. Né? Então, aqui, em nós mesmos, vai ter a prova da nossa elevação, por menor que seja, ou da nossa inferioridade. Está inscrita, impregnada no próprio fluido, né, do nosso perispírito, que é reflexo do pensamento. E aí, antes que a gente se desespere, Denis vai dar a solução. Como é que eu faço agora, né, para esconder coisas que eu não quero que ninguém veja, que ninguém saiba? Melhorando e educando os pensamentos. Não é o pensamento que fotografa, que cria uma forma e se impregna no perispírito? Então, se eu mudar a fonte, né, eu vou mudar a consequência, o efeito, né, a gravura, a fotografia.
Então, vamos nos depurando esses fluidos. E depurar é o quê? Né? Se a gente pega a água lá do rio, ela vai ter que ser depurada, né? Tratada até chegar na nossa torneira, né? Transparente, né? Inodora, insípida, incolor, para a gente poder beber. Nós também, né? Nós somos ainda como a água do rio. E é preciso passar por vários processos, e nesses processos ela vai tirando a sujeira, né? Vai tirando várias coisas para a água ficar limpa. Então, é desprender daquilo que nos faz mal é que vai nos depurar. Né? Não aceitar todos os pensamentos que querem colocar na nossa cabeça, transmitir como verdades, principalmente nós adultos. Revermos os nossos pensamentos, educando esses pensamentos. Né? E qual é a ferramenta mais forte que Denis vai chamar de faculdade soberana da alma? Vontade. Né? Mas a vontade verdadeira, não é aquela vontade meio, né, que quero, mas não quero. Eu quero, estou determinado e vou. Como a gente faz na vida. Para aquilo que a gente realmente quer, o que eu aprendi na vida? A gente sempre tem tempo e dinheiro. Para aquilo que a gente não quer, a gente sempre tem desculpa. Então, é essa vontade. Realmente eu quero fazer tal coisa, eu quero mudar, eu quero parar, né, de falar mal da vida alheia. E vai no processo de cada dia se vigiando, como os dependentes químicos, só por hoje. Né? Se vigiar a cada dia e escolher o que eu quero melhorar em mim. Né? E aí existe uma força espiritual nessa vontade que vai melhorando essa personalidade. Um outro item que ele vai abordar nesse livro, depois da morte, é um livro que fez muito sucesso, né, quando ele foi escrito, no final do século XIX, e o item Vida no Espaço. Porque as pessoas perguntam, o que vai acontecer do outro lado? Que até agora eu estou falando do desprendimento, né? Mas como é que é a vida lá do outro lado? Então, nas religiões antigas falavam que a Terra era o centro do universo e acima tinha um céu, né, naquela abóbada celeste, né, onde acima do céu viviam os deuses, né, o Deus, os bem-aventurados, e o inferno no centro da terra, os condenados queimando. E isso era uma verdade, isso era um paradigma que ou você acreditava ou acreditava. Né? E quem fazia alguma coisa errada ou ia contra essa verdade era queimado ali em praça pública para mostrar, olha como é que é lá no inferno, as pessoas são queimadas. Então está aqui, né, um trailer do que vocês vão encontrar lá, não faça coisa errada. Mas no século XXI, nós ainda acreditamos nisso? Tem aí, né, com a ciência moderna, na era moderna, a astronomia fez o quê? Deslocou a Terra do centro do universo, e quem falou sobre isso pagou um preço alto, né? Sendo inclusive queimado ou prisão perpétua, porque estava indo contra uma verdade da igreja. Né? Então, nós temos aí hoje um universo, um multiverso, com vários planetas, e hoje até alguns já estão pesquisando, né, alguns planetas que poderiam estar habitados, só não sabemos como. Né? Então, quando a alma é pura, ela pode conhecer outros planetas, pode até habitar outros planetas além da Terra, segundo os espíritos nos dizem. E os outros mais densos, como nós, vamos ficar aqui, né, mais próximo da atmosfera terrena. Como é a condição na vida do além-túmulo, né, que é o nosso assunto de hoje? Como é que é essa elevação? Vai depender da sua faculdade de sentir e perceber. Né? Como é que eu sinto e percebo a vida? Isso vai depender do meu grau evolutivo. E Denis ainda vai dizer que ele era um poeta. Aqui mesmo na Terra, né, os gozos intelectuais vão aumentando com a cultura do espírito. Né? Então, ter uma sensibilidade para uma obra literária, artística, as belezas da civilização, né, concebidas pelo espírito humano,
Então, veja, quando a pessoa quer conhecer uma cidade, ela tem vontade de conhecer Dubai, porque lá é bonito, que foi uma cidade, né, projetada. Projetada por quem? Pelos humanos, né? Claro que tinham dinheiro, mas fica bonito. Né? Eu quero conhecer tal cidade que eu quero ver, lá, o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, né? Feito por um humano. Então, se a gente não consegue perceber as belezas, né, um artesanato, a cultura que o homem é capaz de fazer, né, como é que a gente vai querer perceber do outro lado se não conseguiu abrir os olhos para as coisas daqui? Como nós aqui, ó, nós estamos no sul de Minas, com um cenário privilegiado, cercados de montanhas verdejantes, que é só abrir a janela, você tem um retrato da natureza, né? Dependendo do bairro que se morar, ou quem tem alguma casa em zona rural, ou vai passear pelas estradas aqui, né, indo para as cidades próximas. Que bonito que é esse nosso cenário, e não damos valor, muitos nem percebem o que temos, né? Vai para uma outra cidade, você vai sentir falta, vai para um lugar que você nem vê montanha, só prédios, né? E aqui a gente tem isso tudo, as pessoas ainda reclamam ou não percebem. É o que o Denis vai dizer aqui, ó, outros são incompreensíveis, porque estão no estágio primitivo, selvagem, né? Insensível às belezas da terra. Então, se a gente não tem olhos para as belezas daqui enquanto vivos, pode estar no céu que não vai enxergar. Então, para que eu vou despertar do outro lado, num lugar montanhoso? Eu não vejo as montanhas, né? Eu não vejo as belezas, aí eu vou despertar num lugar feio, né? Porque os meus olhos não foram educados para ver o belo, né? A beleza da vida, é o bem, o verdadeiro e o belo, como diziam os filósofos. Né? Então, tudo está em nós, né? Com quem vamos agrupar com espíritos similares para formar sociedades do outro lado. Então, quem viu o filme Nosso Lar ou leu o livro, André Luiz encontrou uma cidade do outro lado quando despertou, com casas, com prédios, com escolas, né? Igual tem aqui, ruas, né? Veículos de locomoção, porque é uma continuidade, né? Não seria caridade eu despertar num lugar onde eu não sei nada, despertar no meio das nuvens. Espera aí, como é que funciona isso aqui? Como é que eu vou morar em cima de uma nuvem? Então, eu não tenho ainda essa habilidade. Então, eu preciso ir para um lugar que me é familiar, para aos poucos ir mudando o cenário à medida que eu evoluir. Né? Então, tudo é uma questão de educação. Agora, com qual família eu vou morar do outro lado? Família afim, né? São os grupos que nós vamos formando, né? Como eu falei há pouco, nossos grupos. Então, nós encontramos pessoas aqui que muitas vezes são reencontros. Por afinidade, nós vamos, né? Os vizinhos nossos, o bairro onde nós moramos, na cidade, né? Às vezes, como eu, a gente vem de outra cidade e faz dessa cidade a nossa cidade. Porque aqui fizemos amigos, né? formamos grupos, e é essa a beleza de uma cidade. Os amigos que encontramos, as famílias fraternas, espirituais, que construímos ou reencontramos numa cidade, né? Isso é o mais importante da vida, né? Que muitas vezes estamos deixando nos perder por excesso de trabalho, como agora a pandemia vem nos ensinar. Fique em casa e valorize os seus. Né? Converse, observe a diversidade, né? Procure coisas para fazer em família, porque família é a base de toda a sociedade. E é o que muita gente aí fica, às vezes, rodando todo o mundo para, no final da vida, desejar o quê? Estar perto de um familiar, desencarnar segurando na mão de um familiar, coisa que hoje muitos não estão conseguindo, porque estão entubados ou não podem receber visita. Então, toda essa pandemia, entre outras coisas, é aprender o valor do outro, porque estamos isolados. Por mais que tenhamos a internet, nós queremos o calor humano, né? Queremos estar no olho a olho. Então, precisamos sair dessa situação renovados. Né? Então, o Denis continua dizendo que o estágio onde vamos encontrar todas essas almas como nós se chama erraticidade.
A erraticidade, onde são espíritos como nós, nem bons nem maus, né? Mas o perigoso é que ainda muito fracos e inclinados às coisas materiais. Então, nós vamos sentir saudade das coisas materiais que não tivermos nos desprendido ainda, e de comportamentos que deveremos também nos desprender. A ignorância, porque não procuramos nos informar, egoísmo e os vícios de toda espécie, que vão reinar lá porque estamos em sintonia também com o lado de cá. Né? E outra coisa que os espíritos comunicaram, e Denis confirma, que todos os lugares que existem no espaço, estão povoados de espíritos laboriosos, trabalhando. Né? Em alguns lugares você vai encontrar um grupo ouvindo instruções de espíritos mais adiantados, outros vêm à Terra para socorrer, para consolar aqueles que estão implorando. Então, quando a gente faz uma prece para Jesus, para Deus, para Maria, o que seja, vêm os espíritos, o exército do bem, né, no caso da Terra, de Jesus, para nos auxiliar e ver o que estamos precisando naquele momento. Esse é o trabalho de todos os espíritos, que nós também podemos fazer, né, se nos prepararmos para isso. Porque eles dizem que cada espírito tem o seu papel para concorrer com a grande obra do Criador na medida do seu mérito e do seu adiantamento. Como nessa sociedade, cada um de nós tem uma profissão. Mesmo aquele que está em casa, né, uma dona de casa que não estudou, não tem uma faculdade, não tem uma profissão, né, dessas formais, mas o cuidar de uma casa, administrar uma casa, está contribuindo com a sociedade também. Educar filhos bons para a sociedade é contribuir com essa sociedade. Então, todos nós temos um papel, né, nessa obra da criação, por isso todos nós, sem exceção, somos muito importantes para Deus. Então, o universo inteiro evolui, os mundos evoluem, principalmente nós, espíritos, evoluímos pelo trabalho, para o tempo todo trabalhar e se trabalhar. Não por acaso Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, João anotou no capítulo 5, no versículo 17. Então, há progressos a realizar do outro lado, há conhecimento a adquirir, há dor para sufocar, remorsos para acalmar, amor a se encontrar, expiação, devotamento, sacrifício, que são forças que vão auxiliar a obra. Né? Então, quais são essas forças? A expiação, que é o resgate, o sacrifício, para poder, funciona como um aguilhão, né? Vai cutucando ali no carro de boi, né? Os bois para poderem andar para frente, né? Isso tudo vem como um aguilhão, para cutucar, para a gente poder andar para frente, né? Para poder trabalhar, né? Porque a imobilidade, a inação é retrocesso, é a própria morte em vida, quem não faz nada, quem não ajuda ninguém. Né? Então, existe essa grande lei, onde tudo está girando em torno de tudo para que o trabalho aconteça. Então, respondendo, a situação do espírito depois da morte é resultante das aspirações e gostos que ele desenvolveu em si. Então, o que eu espero encontrar é o que eu vou encontrar. Então, se eu acho que eu sou um pecador, que não mereço ir para o céu e acredito no inferno, cuidado que eu posso encontrar esse inferno, porque eu vou encontrar na minha mente. Né? Então, cuidado, aquilo que eu projeto está me esperando lá na frente. Então, cuidado com as coisas que a gente acredita e alimenta. Né? Agora, dizem os espíritos, e Denis, aquele que concentrou as suas alegrias, a sua ventura nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, é o que vai sofrer. Por quê? Não vai ter. Né? O meu ouro fica acumulando, vai ficar tudo aqui. Aí chega do outro lado e está vendo lama, achando que é o ouro dele, fica ali mergulhado naquele barro, naquela lama, que ele vê como ouro. Está preso às coisas materiais. Né? E Denis vai dizer, cada paixão tem em si mesma a sua punição.
Então, de vez em quando, a gente tem que parar e pensar assim: se eu desencarnar agora, do que eu vou sentir falta? E começa a trabalhar isso, porque é isso que vai me fazer sofrer. Né? Se libertar dos apetites grosseiros, dos desejos, né? De tornar... Porque isso que eu desejo tanto e que é valor para mim, é que vai me escravizar. Eu vou ficar preso nisso, né? Incluindo pessoas. Ninguém é dono de ninguém. E ele vai dar um exemplo aqui dos egoístas, né? Que ficaram a vida inteira preocupados com seus prazeres, interesses, né? Amando só a si mesmo, não ajudou ninguém, não consolou ninguém, não aliviou pessoa alguma, né? Ninguém não conseguiu a simpatia de ninguém, nem auxílio, nem socorro na nova vida, e vai ficar isolado. Isolado, ele vai experimentar o enfado, né? Aquela situação enfadonha, a incerteza, a angústia, o arrependimento, e tudo isso vai devorar e consumir essa alma, né? Até que ele queira sair dessa situação. E aí nós temos um mestre, um exemplo, um modelo chamado Jesus Cristo, que nos ensinou a caridade, que é o amor em ação, é a doação, a humildade e a simplicidade. Olha os caminhos que nos levam para cima, né? Nos torna leves. Então, tudo se encadeia no universo. Então, tanto na questão moral como na questão física, tudo está ligado, do lado de cá, do lado de lá, que é uma vida só. Né? Do mais simples ao mais complexo, tudo é regulado por leis. Por isso que funciona a natureza independente do homem. Né? Então, pensar que o arrependimento, o ardente desejo, né, para a misericórdia divina, porque primeiro a gente arrepende. O que é o arrependimento? Reconhecer que errou. Muitas pessoas não se arrependem porque não reconhecem que tenha feito alguma coisa errada e prejudicado o outro. A partir do momento que eu reconheço, pedir ajuda espiritual, a misericórdia divina para me dar uma nova chance. Né? Então, nessa comunicação com as potências superiores, essa força para enfrentar a mim mesmo e percorrer um novo caminho para que, a partir até mesmo do sofrimento, o espírito que eu sou possa se educar e possa crescer. Né? Então, outra coisa que Denis fala: se os homens vissem as consequências que estão esperando do outro lado pelos seus erros e acreditassem, talvez a sua conduta mudaria. Né? E, terminando aqui, o império do mal não é eterno. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Esse planeta é onde o mal ainda predomina, mas ele não é eterno. A justiça divina está aí, ela governa os mundos, né? E, por mais resistência que se tenha a ela, uma hora ela vai ser anulada. Então, terminamos com Denis dizendo que o homem deve medir o alcance dos seus atos. Morte é consequência da vida, a extensão de sua responsabilidade, a sacudir essa indiferença que fecunda as misérias sociais, envenena moralmente esse planeta, onde talvez tenha que renascer muitas vezes até entender o que está acontecendo. Eu te convido agora a fechar os nossos olhos e pensar em tudo que eu falei, que vem do livro de Leon Denis, e agradecer a Deus que nos deu a chance de aqui estarmos de volta para recolhermos aquilo que um dia semeamos. E se semeamos sorrindo, que possamos igualmente colher sorrindo, sem revolta, sem desespero, sem culpar quem quer que seja. Agradecer por aqueles que estão conosco, né? Nossos tutores, que estão aí desde a nossa concepção, nos auxiliando, nos desviando de caminhos tortuosos que nós mesmos teimamos em seguir.
e nos aproximar do Evangelho de Jesus, que é o roteiro de vida que nos faz entender melhor a vida e ser mais feliz. Obrigado, Senhor. Seja conosco mais uma vez e por tudo isso dizemos graças a Deus. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.